Olá, sétimo ano. Então vamos à nossa videoaula da sétima semana de vocês, né? O vídeo essa semana é um pouco diferente, porque como a atividade é do livro didático de vocês, então eu vou gravar as explicações já mostrando no livro, né? Para facilitar a compreensão de vocês, certo? A nossa atividade vai ser sobre divisores e múltiplos de um número natural, está no livro de vocês a partir da página 20. E vamos lá. Pessoal, divisores. Como é que a gente descobre os divisores de um número? De duas formas. Ou você sai dividindo esse número normal. Por exemplo, quer saber se 230 dá para dividir por 2? É só você dividir 230 por 2. Se ele dá por 3, só dividir. Se ele dá por 4, só dividir. Se o resultado der um número inteiro, então ele é divisível. Ou então, você tem que lembrar de um conceitozinho que vocês para ter estudado lá no sexto ano, que é os critérios de divisibilidade de um número, que eu trouxe eles aqui para a gente relembrar. Primeiro, critério. Quando um número é divisível por 2? Um número é divisível por 2 quando esse número terminar em um número par, terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Terminou nisso, então ele já é um número divisível por 2. No caso 230, que a gente tinha pego, o 230 termina em 0, então ele é divisível por 2. Então a gente já podia colocar aqui, ó, que os divisores de 230, o 2 é um deles, ó, tá? Primeiro seria o 1, porque todos os números são divisíveis por 1, todos. Então, o primeiro divisor dos números é o número 1. Depois o 2 entra. Vamos ver se 230 é dividido por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos dígitos é um múltiplo de 3. Então, vamos aqui. Vamos somar os dígitos. 2 mais 3 é 5. 5 mais 0 é 5. 5 é divisível por 3? Não, né? Então, e 230 não é divisível por 3. Vamos por 4, ó. Um número é divisível por 4 quando o número formado pelos dois últimos dígitos é divisível por 4. 3 mais 0 é 3. 3 é para dividir por 4? Não. Então, também não é por 4, ó. Não é por 3 e nem por 4, ó. Será que 230 é divisível por 5? Vamos lá. Todo número é divisível por 5 quando ele termina em 5 ou em 0. 230 termina em 0, então ele é divisível por 5. Por 6, ó. O número é divisível por 6 quando ele é ao mesmo tempo divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ó. Ele tem que ser por 2 e por 3, ó. A gente viu que 230 é divisível por 2, mas ele não é por 3. Então, dessa forma, ele também não é por 6. Ele só seria por 6 se ele fosse divisível por 2 e 3, certo? Quando é que ele é divisível por 8? Um número formado pelos três últimos dígitos é divisível por 8. Então, a gente tinha que somar os três últimos dígitos, né, do número. No caso, a gente já somou, deu 5. 5 não divide por 8, então 230 também não é por 8, ó. Por 9. Quando a soma dos últimos dígitos é um múltiplo de 9, né? A gente já somou, é 5. 5 não é múltiplo de 9, então ele também não é por 9, ó. E por 10, quando o número termina em 0, ó, termina em 0 aqui, então ele é por 10, tá? O 230, ele tem outros divisores, só que são maiores do que 10, tá? A gente tem que ir fazendo as divisões mesmo, as tentativas para saber. Então, esse é o primeiro conceito de hoje, só relembrando, é para vocês terem visto os critérios de divisibilidade no sexto ano. Múltiplos. Pessoal, o que são os múltiplos? Os múltiplos é quando, por exemplo, se eu quero saber se... Deixa eu ver se eu botei a folhinha aqui. Aqui. Eu quero saber se os múltiplos de 8, por exemplo. Então, eu vou sair multiplicando 8, começando pelo 0. 8 vezes 0, que vai ser, no caso, 0. 8 vezes 1, que é 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24, tá? Então, eu vou poder dizer que 0 é um múltiplo de 8, porque quando eu multiplico 8 por 0 é 0. 8 é múltiplo de 8, 16 é múltiplo de 8, 24 é múltiplo de 8, por aí vai. Então, ó, um número será múltiplo se ele dividir aquele número. Então, ó, 24 divide 8? Divide. Então, 24 é múltiplo de 8, ó. Aí, pra você saber, né, é só você sair multiplicando os múltiplos de um número. Começa a multiplicar ele a partir do 0.
tá? E aí você vai descobrir todos os múltiplos daquele número. Então, eu podia escrever, ó, que os múltiplos de 8 seria, ó, 0, 8, aí depois 16, 24, aí depois 8 vezes 4, ó, 32, 8 vezes 5, 40 e por aí vai. Esses são os múltiplos do número 8, tá bom? Números primos. Pessoal, os números primos são os números que só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Eu já falei isso para vocês em sala, inclusive para a gente fazer o MMC, a gente sempre tem que conhecer os números primos, né? Porque a gente só pode fazer o MMC dividindo pelos números primos. No caso, os que a gente mais conhece, ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13, aí vem 17, vem 19, 23. Como é que eu vou saber se um número é primo? Se ele divide apenas por 1 e por ele mesmo. Se você olhar o 2 só dá para dividir por 1 e por 2. O 3 só dá por 1 e pelo próprio 3. E por aí vai, certo? Decomposição em fatores primos é o que a gente faz, ó, famoso MMC, tá? Que a gente vai relembrar, vai fazer também nessa aula. Aí a gente chegou agora num máximo divisor comum e no mínimo múltiplo comum, que também são conceitos dessa aula. Vamos lá. Máximo divisor comum. Deixa eu procurar aqui a folhinha. Tá aqui. Vamos calcular, por exemplo, o máximo divisor comum de 40 e de 60. Eu tenho duas formas para fazer isso, certo? Eu posso primeiro escrever os divisores desses números, ó, eu posso colocar aqui, ó, os divisores de 40 e eu posso colocar aqui os divisores de 60, ó. Vamos lá. 40, o primeiro divisor, como eu falo para vocês, eu falei para vocês, é sempre 1, tá? Porque todo número é divisível por 1. 40 dá por 2? Dá, porque termina no número par. 40 dá por 3? Não. Dá por 4? Dá, porque 4 mais 0 é 4, ó, tá? E 4 é divisível por 4. Tô relembrando os critérios. 40 dá por 5? Dá, porque termina em 0, ó. Tem que terminar em 0 ou em 5. 40 dá por 6? Não. Porque não dá por 3, ó. Se não der por 2 e por 3, não dá por 6. Dá por 7? Não. Dá por 8? Dá, porque 40 é múltiplo de 8, ó. Então dá. Dá por 9? Não, porque a soma dos algarismos, não, esse número não é um número múltiplo de 9. Dá por 10? Sim. Próximo número vai dar por 20 e vai dar pelo próprio 40. Pronto, ó. Temos os divisores de 40. Agora os divisores de 60. Vai dar por 1, dá por 2, dá por 3, ó. Aí dá por 4, dá por 5, aqui é mais, ó. Dá por 6, deixa eu ver se dá por 8. Não dá, não dá por 8, dá por 9, não dá. Dá por 10, aí dá por 12, dá por 15, depois do 15, 20... Depois do 20, o próprio 60. Deixa eu ver se tem mais algum. 60 dividido por 23. Não, 15 já foi. Então é o próprio... Não, ainda tem o 30 e aí depois o 60. Muita coisa, né? Então, olha como é difícil, né? Se a gente for fazer listando os divisores. Aí eu quero saber o máximo divisor comum, ou seja, o maior número que divide o 40 e que divide o 60. Então, a gente vai olhar, ó. Vai ser o 20, né, ó. O 20 é o maior número que divide o 40 e o 60 ao mesmo tempo, ó, tá? Então, essa é uma forma da gente calcular o MDC. Qual é a outra forma? Que eu julgo bem mais simples. A gente faz a decomposição por fatores primos, ó. Vamos fazer a decomposição, dividindo, começando pelo 2, ó. 40 dividido por 2, 20. 60 por 2, 30. Ainda dá por 2? Sim, né? 20 por 2, 10. 30 por 2, 15. Ainda dá por 2? O 10 dá, né? O 15 não. Então, 10 dividido para 2, 5. O 15 não dá, repete. Agora, dá por 3, ó. O 5 não dá, o 15 dá. 15 dividido por 3, 5. E o 5 só dá por ele mesmo, ó. Que dá aqui 1, aqui dá 1. E agora, o MDC, a gente vai olhar qual foi
aqui esses fatores primos que dividiu ao mesmo tempo o 40 e o 60. Ó. Esse 2 aqui, ele dividiu o 40 e o 60? Dividiu, né, ó. 40 dividido por 2 deu 20, 60 por 2 deu 30, ó. Esse 2 aqui, ele dividiu os dois números ao mesmo tempo, ó, o 20 e o 30? Dividiu, né? O resultado, ó, deu 10 e deu 15. Esse 2 aqui, ele dividiu o 10 e o 15 ao mesmo tempo? Não, ele dividiu só o 10, né? Esse 3 aqui dividiu o 5 e o 15, ó? Não, ele dividiu só o 15. E esse 5 aqui dividiu os dois? Sim. Ó. Tá? E agora a gente multiplica, ó. 2 vezes 5, não, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Olha, observe, MDC, que o resultado deu o mesmo, ó, 20 e 20. Só que aqui eu fiz de um jeito, né? E aqui eu fiz do outro, pelos divisores. Então, a forma dos divisores, eu julgo mais complicado, tá? Eu aconselho que vocês façam dessa formazinha, que é só fazer a decomposição por fatores primos. Depois você vai olhar qual foi, né, o número que dividiu ao mesmo tempo os dois que estão do lado de cá, ó, tá? Que nem eu mostrei. O MMC, que é o mínimo múltiplo comum, da mesma forma, tá? A gente pode fazer também, ó, calculando os divisores desses números, que vocês já viram que vai dar mais trabalho, né? Porque a gente vai ter que estar calculando todos os divisores, depois analisar. Ou você pode fazer pela decomposição de fatores primos, tá bom? Vou fazer logo pela decomposição e aí vocês vão ver o quanto é mais simples. O MMC, vamos lá, começando sempre por 2, né, a decomposição de fatores primos. Então, vamos lá. 12 dividido para 2, ó. 6, 15 não dá, repete. 20 dividido por 2, 10. Agora, ainda dá por 2, o 6 dá, ó. 6 dividido para 2, 3. O 15 não dá, ó, repete. O 10 dá por 2, sim, dá 5, ó. Agora, ninguém mais dá por 2, então eu vou pro próximo número que é 3, ó. 3 dividido para 3, 1. 15 dá para dividir para 3? Sim, né? Dá 5. 5 dá para dividir para 3? Não, repete, ó. E agora vai ser por 5, ó. Repete aqui, 1. 5 dividido para 5, 1. 5 dividido para 5, 1. Terminou? No MMC, ó, que é o que a gente está calculando, é mais fácil, a gente multiplica tudo, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60, ó. Tá? Então, no MMC, quando a gente terminar a decomposição, multiplica tudo. Já no MDC, não. A gente só vai multiplicar no MDC o número que dividiu ao mesmo tempo os dois que tá do lado de cá, ó, tá? Então, ele é mais seletivo. Então, pessoal, a explicação é basicamente isso. Aí, vocês vão fazer agora a atividade aqui da página. Eu vou colocar na plataforma, porque aqui no meu livro fica complicado de eu ficar mostrando, porque como é livro de professor, ele tá com as respostas, tá? Mas vocês vão fazer as atividades da página 24. As questões eu vou listar, ó. Página 24. As questões vai ser da primeira até a 12ª, ó. Primeira até a 12ª. É bem simples, as questõezinhas bem simples, só sobre múltiplo, sobre divisor, tá? Ainda nem caiu o MMC e o MDC, a gente vai fazer na próxima semana, que vai ser a continuação dessa aula, tá? Espero que vocês tenham compreendido, qualquer dúvida me chamem no WhatsApp e até o próximo vídeo.